E imagine o seguinte: você está passando por momentos de dúvida, se questionando se está no caminho certo, se as suas orações estão sendo ouvidas. E então, algo acontece. Uma sensação inexplicável de paz toma conta de você, ou alguém, sem saber, diz exatamente o que você precisava ouvir naquele momento. Isso é coincidência? Ou será que Deus está tentando se comunicar com você? A verdade é que Deus fala de formas que muitas vezes passam despercebidas, e não perceber isso pode ser uma oportunidade perdida de crescer espiritualmente. É como se as respostas já estivessem ao nosso alcance, mas estivéssemos cegos para elas. A ideia de que Deus pode estar falando diretamente com você pode parecer surpreendente, até ousada. Afinal, como reconhecer essas mensagens no meio de tantos barulhos da vida moderna? A resposta é simples. Ele envia sinais claros, embora sutis, e cabe a você estar atento. O mais fascinante é que esses sinais nem sempre vêm em formas tradicionais ou religiosas. Eles podem estar em mudanças súbitas na sua vida, em sensações físicas ou até mesmo na perda de sono. E sabe o que é ainda mais impressionante? Esses sinais estão aí para todos, mas nem todos os enxergam. Se você já se perguntou como saber se Deus está realmente falando com você, está no lugar certo. Neste conteúdo, vamos explorar 6 sinais surpreendentes que podem mudar completamente a sua percepção de como Deus se comunica. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar sua vida espiritual de maneiras que você nem imagina. Em momentos de caos, é comum o ser humano se sentir perdido, mas a paz interior é um sinal inconfundível da comunicação divina. Quando as coisas ao redor parecem desmoronar, esse sentimento de calma, como ensinado em Filipenses 4:7, surge inexplicavelmente, oferecendo uma sensação de que você está no caminho certo. É essa paz que ultrapassa o entendimento humano e faz a pessoa continuar em frente, mesmo quando tudo sugere o contrário. Isso ocorre frequentemente após uma oração profunda, onde a conexão com Deus se intensifica e a resposta dele é sentida mais no coração do que ouvida pelos ouvidos. Imagine, por exemplo, alguém que está prestes a tomar uma decisão importante, como mudar de emprego, em meio a uma crise financeira. No meio das incertezas, essa pessoa ora, buscando direção, e de repente uma paz inexplicável inunda seu ser. Mesmo sem todas as respostas claras, ela sente que está fazendo o que é certo. Esse é um exemplo prático de como Deus fala por meio da paz interior, uma mensagem de que Ele está no controle, guiando seus passos no caminho certo, independentemente das circunstâncias. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a certeza de que, ao seguir o caminho de Deus, tudo se alinha ao seu propósito. Sentir essa tranquilidade é um lembrete divino de que Ele está ao seu lado, fornecendo direção em meio à tempestade. Quando essa paz emerge, é como se fosse uma âncora espiritual, trazendo confiança e apontando que você está de fato onde deveria estar. E às vezes, essa paz é apenas o começo de algo maior, uma comunicação contínua que se revela de outras formas. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos poderosos de obediência que moldaram o destino de grandes personagens. Noé, por exemplo, foi chamado a construir uma arca em um momento em que a ideia de um dilúvio parecia impossível. No entanto, ele obedeceu a essa comunicação divina sem questionar, confiando completamente no plano de Deus. Essa obediência o salvou e toda a sua família, sendo um modelo claro de que seguir a orientação divina, mesmo quando parece ilógico, leva ao cumprimento de um propósito maior. Abraão também nos oferece uma lição valiosa sobre obediência. Quando Deus pediu que ele deixasse sua terra natal, ele não recebeu um mapa claro de onde estava indo, mas confiou plenamente na promessa divina.
Abraão nos mostra que a fé cristã muitas vezes exige passos ousados em direção ao desconhecido. É um lembrete de que as revelações divinas nem sempre vêm com explicações detalhadas, mas com a garantia de que Deus está guiando para algo grandioso. Seguir esse exemplo bíblico é uma forma de permitir que a espiritualidade se manifeste em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Esses exemplos práticos são sinais de que a comunicação de Deus muitas vezes nos desafia a confiar mais do que entender. Quando confrontado com decisões difíceis, é útil lembrar-se de histórias como essas. Elas ilustram que obedecer, mesmo sem ver o quadro completo, abre caminho para o crescimento espiritual e fortalece nossa fé. E esse chamado à obediência pode surgir a qualquer momento, redirecionando-nos para algo que ainda está por vir. As mudanças inesperadas que ocorrem em nossas vidas podem ser sinais claros de que Deus está nos redirecionando. Perder um emprego ou enfrentar uma reviravolta em um relacionamento, muitas vezes parece uma tragédia à primeira vista. Mas essas circunstâncias são oportunidades para crescimento espiritual. José, no Antigo Testamento, experimentou isso quando foi vendido como escravo por seus irmãos. O que parecia ser o fim de seus sonhos, acabou sendo o começo de um grande plano de Deus para a sua vida. As mudanças nas circunstâncias muitas vezes são usadas por Deus para nos mover em direção a algo muito maior. Muitos se perguntam como interpretar esses momentos de transição. A chave é observar como essas mudanças se alinham ao propósito de Deus. A perda de um emprego, por exemplo, pode abrir portas para novas oportunidades que antes pareciam distantes. Pode ser o início de um chamado divino, uma revelação de que Deus está levando você a um novo caminho, uma nova fase. Quando algo é retirado, é importante confiar que Deus tem algo melhor em mente, mesmo que não seja visível de imediato. Em meio à incerteza, Ele trabalha nos bastidores. Essas mudanças podem ser vistas como respostas às nossas orações profundas, momentos em que Deus nos prepara para uma nova direção. Quando a vida parece sair do controle, é nesse ponto que devemos buscar ainda mais uma comunicação divina. Deus está nos movendo, ajustando as peças do quebra-cabeça da nossa vida para algo muito maior. Muitas vezes, é através dessas transformações que Ele revela o próximo passo no caminho que preparou. Deus muitas vezes usa pessoas ao nosso redor para transmitir suas mensagens. Amigos, familiares ou até mesmo desconhecidos podem ser canais de comunicação divina, trazendo palavras de sabedoria e conforto em momentos de incerteza. É como aconteceu com Samuel, que não reconhecia a voz de Deus até que Eli o orientou. Aquelas palavras, que pareceriam comuns a qualquer outro, se tornaram a chave para ele perceber que Deus estava falando diretamente com ele. Esse tipo de intervenção é um dos meios pelos quais Deus nos guia quando não conseguimos ouvir claramente por nós mesmos. Essas mensagens podem vir de formas inesperadas. Alguém pode compartilhar uma palavra de encorajamento justo no momento em que estamos precisando de direção, sem nem mesmo perceber o impacto que suas palavras estão tendo. Imagine, por exemplo, estar em uma fase de dúvidas sobre uma grande decisão e um colega de trabalho, sem saber de sua situação, faz um comentário que toca exatamente o ponto em questão. Isso é mais do que coincidência. É Deus falando através das pessoas ao nosso redor. Ouvir com atenção o que as pessoas dizem pode ser uma maneira de captar essas mensagens divinas. Essas mensagens, transmitidas de pessoa para pessoa, reforçam a importância da comunidade na vida cristã. Deus pode usar alguém que você encontra na igreja, no trabalho, ou até mesmo em uma breve conversa no supermercado, para dar uma resposta que você tem buscado em oração. O que parece uma conversa comum pode ser, na verdade, uma mensagem enviada por Deus. Por isso, é sempre bom estar atento e refletir
sobre como essas palavras se alinham com o que você tem buscado em sua caminhada espiritual. A presença de Deus pode ser percebida de maneira muito concreta, e isso se reflete em sensações físicas que muitas vezes acompanham momentos de oração ou adoração. Algumas pessoas relatam sentir arrepios, um calor profundo no peito ou até um leve peso no coração ao tomar decisões importantes. Essas sensações não são meras reações emocionais. Elas podem ser sinais de que Deus está próximo, guiando e confirmando sua presença. Durante um culto ou enquanto medita nas Escrituras, essa experiência física pode ser uma forma sutil de comunicação divina, indicando que você está no caminho certo. Imagine estar em uma reunião de oração e, de repente, um arrepio percorre seu corpo no exato momento em que você pede orientação sobre uma questão difícil. Isso pode ser Deus respondendo de forma silenciosa, mas poderosa. Essas manifestações são muitas vezes um convite à reflexão ou à oração mais profunda. Elas nos lembram que o mundo espiritual está presente e ativo ao nosso redor, mesmo que nossos sentidos físicos nem sempre o percebam claramente. Esses momentos são especiais e podem ser usados como oportunidades para se conectar ainda mais com Deus. Essas sensações físicas também nos chamam a atenção para a necessidade de estarmos abertos à comunicação divina de todas as maneiras possíveis. Quando experimentamos algo fora do comum em nosso corpo ou em nosso coração, é importante parar, orar e refletir sobre o que Deus pode estar nos dizendo. Muitas vezes, Ele usa essas sensações para nos conduzir a uma ação ou a uma decisão que Ele já preparou para nós. Pode ser um sinal de que algo importante está prestes a acontecer. A perda de sono pode ser mais do que apenas uma consequência de preocupações diárias. Em muitas ocasiões, é uma forma de Deus chamar a atenção para algo que precisa ser tratado em oração. Aqueles momentos em que você acorda no meio da noite, sem um motivo aparente, podem ser oportunidades para se conectar com Deus em uma comunhão mais profunda. É como se Ele estivesse dizendo: eu preciso falar com você. Nessas horas de vigília, quando o silêncio domina, a mente pode estar mais receptiva à comunicação divina. Ao invés de se frustrar, esse pode ser um momento ideal para entregar seus pensamentos e preocupações a Deus. A história de Samuel, que foi chamado por Deus enquanto dormia, é um exemplo claro de como o Senhor pode se manifestar nesses momentos inesperados. Se você se encontra acordado de madrugada, sem explicação, ao invés de tentar forçar o sono de volta, considere dedicar esse tempo à oração profunda. Esses momentos podem ser usados para interceder por outras pessoas ou para buscar uma direção clara para a sua vida. Afinal, Deus pode estar guiando você a uma revelação importante, uma resposta a uma oração de longa data ou um novo direcionamento para o crescimento espiritual. Além disso, esses períodos de insônia podem ser oportunidades de meditação e leitura da Bíblia. Ao se sentir inquieto, abrir as Escrituras pode trazer paz ao coração e esclarecer questões que antes pareciam confusas. A próxima vez que você perder o sono, ao invés de encarar isso como um incômodo, veja como uma chance de se envolver em uma conversa mais íntima com Deus, permitindo que Ele revele algo que talvez estivesse perdido no ruído do dia a dia. Ao longo desta jornada, sobre os sinais surpreendentes de que Deus está se comunicando com você, é essencial que você não apenas reflita, mas também atue. Como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida diária? Já considerou os momentos em que sentiu aquela paz interior? Ou as vezes em que acordou no meio da noite, ansioso, e poderia ter usado esse tempo para se conectar mais profundamente com Deus? Pense em como você pode tornar a oração uma parte ativa do seu dia, buscando uma comunhão mais íntima com o Criador.
Agora, faça uma pausa e pergunte a si mesmo quais são as mensagens que você pode estar ignorando. Que mudanças em sua vida podem ser vistas como sinais divinos? A vida é repleta de oportunidades para um crescimento espiritual autêntico, mas isso exige que você esteja disposto a ouvir e agir. Não deixe esses momentos passarem despercebidos. Eles podem ser o início de uma nova fase na sua vida cristã. Se você deseja continuar aprendendo sobre como reconhecer e aplicar esses sinais em sua caminhada com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você estará sempre por dentro de conteúdos que podem transformar sua espiritualidade e trazer mais clareza ao seu caminho. O que você está esperando para dar esse passo? Vamos juntos nessa jornada.